Olá galera, tudo bom? Eu sou Maurício, sou estudante de física aqui da UEM e estou trabalhando aqui como monitor no MUD, Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. E hoje a gente vai estar realizando alguns experimentos com nitrogênio líquido. Então para isso eu vou estar passando ele aqui do nosso Dior para a nossa caixa de isopor. Só vou pedir ajuda aqui do João para me auxiliar. Obrigado. Então, para começar, vou falar um pouco sobre o nitrogênio. O nitrogênio ele é algo muito importante para a vida aqui na Terra. Tanto é que cerca de 78% da atmosfera terrestre é composta de nitrogênio em sua forma gasosa. O nitrogênio, a temperatura ambiente, ele vai estar sempre no seu estado gasoso. Só que aqui a gente vai estar utilizando o nitrogênio em sua forma líquida, principalmente em sua faixa de transição, onde aqui ele vai estar sempre fazendo a sua transição do líquido para o gasoso. Então, isso acontece a menos 196 graus Celsius, que é a temperatura do nosso nitrogênio que a gente vai estar utilizando aqui. Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma associação com a água na passagem do líquido para o gasoso acontece a 100 graus Celsius. O nitrogênio vai ser a menos 196. Então é uma temperatura muito baixa. Então, para realizar o nosso experimento aqui, eu vou estar utilizando uma bexiga cheia, onde eu vou colocar ela aqui dentro do nosso nitrogênio líquido e vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ver o que aconteceu aqui com a nossa bexiga. Só vou tirar ela utilizando a peneira porque é uma temperatura muito baixa, então é perigoso estar pondo a mão aqui dentro, né? Ó, vocês podem ver que a nossa bexiga ela deu uma diminuída em seu volume muito grande. Ela deu quase que uma esvaziada, só que não pode se dizer que ela esvaziou, porque na realidade o seu gás que se contraiu. Então, o que aconteceu aqui é basicamente uma contração do gás. Então, o volume da nossa bexiga acabou diminuindo. E conforme a gente tira, a gente consegue ver que ela volta a crescer da forma que estava antes. Então, seu volume vai se recuperando. Então, aqui a gente consegue perceber uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura, onde conforme a nossa temperatura diminui drasticamente, o nosso volume e a pressão também vão diminuir aqui na nossa bexiga. E isso acaba acontecendo por conta da agitação térmica das moléculas que vão estar aqui no gás na nossa bexiga, onde a nossa temperatura basicamente vai estar medindo o grau de agitação térmica. Então, quanto mais as moléculas elas estão se agitando, estão se trombando lá dentro, maior a temperatura. Conforme a gente diminui, essas moléculas que antes estavam muito agitadas, começam a andar um pouco mais devagar. Então, com isso, elas vão ficando mais paradas e o volume começa a diminuir. Aí, outro experimento que a gente consegue fazer utilizando o nosso nitrogênio líquido é basicamente para ver que a temperatura ambiente, ele sempre vai estar em processo de ebulição, por conta dessa diferença muito grande de temperatura, de menos 196 até 30. Então, o nitrogênio líquido em si, ele permanece em menos 196. Só que ele vai estar em constante processo de ebulição. Aí só vou pôr ele aqui no copo, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. E aqui eu tenho uma bexiga cheia de água, onde se eu colocar ela aqui dentro, a gente consegue perceber que ela começa a saltar. E isso acontece exatamente por conta da ebulição, onde conforme o nitrogênio líquido vai se formando gás, ele precisa escapar para algum lugar. Só que aqui na boca do copo, a gente tem a bexiga, onde vai estar realizando uma pressão no copo. Então, o seu gás faz uma pressão contrária, de forma a tentar escapar, e a bexiga acaba subindo um pouco, já que ela não consegue permanecer vedando o nosso copo. Então, assim, o nitrogênio em sua forma gasosa agora, depois da sua ebulição, ele sai aqui pelas laterais.
E aí por isso a bexiga fica realizando esse movimento. E com isso, eu consigo explicar também um pouco melhor sobre a nossa grande garrafa térmica que tem aqui, onde o nosso recipiente ideal para se manter o nitrogênio líquido, ele se chama dewar, onde é basicamente uma grande garrafa térmica, só que a sua tampa, ela não rosqueia, ela não fecha, de forma que sempre que vai aumentando a pressão, ela dá uma certa aliviada, só que sempre mantendo a temperatura extremamente baixa, que é a temperatura de transição do nitrogênio. Aí, falando um pouco sobre as aplicações que a gente pode estar utilizando o nitrogênio líquido, aqui na UEM, a gente produz esse nitrogênio no departamento de física. E algumas empresas, indústrias, até mesmo áreas de biologia acabam comprando ele para utilizar lá em suas partes, onde ele acaba sendo muito utilizado então para fazer resfriamento de máquinas. Algumas máquinas não podem ter uma temperatura elevada e conforme você põe o seu nitrogênio em contato, ela acaba diminuindo a sua temperatura. Aqui mesmo na física, nos laboratórios, a gente utiliza, conforme precisa, de uma temperatura muito menor do que a temperatura ambiente. Então, se você precisa fazer um experimento onde a temperatura é muito baixa, a gente utiliza o nitrogênio líquido que aqui mesmo a gente produz. E ele também é muito utilizado na biologia, a partir da criobiologia. Outra coisa que a gente pode visualizar aqui no nitrogênio líquido é esse vapor que está saindo dele. Esse vapor em si não é exatamente o gás do nitrogênio, mas sim a água que está aqui na atmosfera, em contato com o nitrogênio líquido, que tem uma temperatura muito baixa, ela vira vapor muito rápido. Então, conforme isso acontece, ela vira vapor e a gente consegue ver essa fumaça que sai. Tanto é que se eu acabar assoprando aqui dentro, onde possui uma umidade muito maior do que aqui na atmosfera, a gente consegue ver esse vapor muito maior. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado, espero que tenham gostado, compartilhe com os amigos e siga a nossa página do Moodle. Obrigado.